inverter a ordem, não é? Porque o batismo ele vai nos ajudar, facilita, né? Uma mensagem sobre o batismo, porque é uma mensagem sobre genealogia. Então, na genealogia vamos fazer um estudo, no batismo nós vamos fazer a mensagem. Muito bem. Então, o texto que nós vamos ler está lá em Lucas capítulo 3, do versículo 23 até o versículo 38. A genealogia de Cristo. Obrigado, Montinho. A genealogia de Cristo. O texto da palavra diz assim: e este mesmo Jesus estava aqui como que começando os 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janai, Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Simei, e Simei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Rezá, e Rezá de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri. Respirar. Continua. E Neri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Eumadã, e Eumadã de e de José, e José de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor, e Nacor de Seruque, e Seruque de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Selá, e Selá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, e Enoque de Jarete, e Jarete de Maleleel, e Maleleel de Cainã, e Cainã de Enos, Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Amém. Está vendo por que o pessoal não gosta de genealogia? Não é? Chega na parte de genealogia, o pessoal pula, né? Pula. Muito bem. Isso de fato acontece. Aí você fala, senhor, eu li, mas não entendi. Eu li e não fui edificado. Eu li e não aprendi nada. O que eu aplico na minha vida? A genealogia, não é? Para que o autor colocou genealogia na Bíblia? Né? O que normalmente as pessoas perguntam, não é? Então hoje nós vamos aprender como que nós olhamos as genealogias na Bíblia, como é que
As genealogias abençoam as nossas vidas. Genealogia é palavra de Deus, e por ser palavra de Deus, é palavra bendita, e por ser palavra de Deus, tem uma aplicação nas nossas vidas, não é? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor e Deus bondoso, diante da Tua palavra, Deus, estamos lendo, ó Pai querido, para que possamos ser edificados, ó Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações, e que possamos, ó Deus querido, aprender e praticar, ó Deus, a Tua palavra nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá para a nossa introdução. Nos capítulos 1 e 2, vimos um recorte sobre como Deus usou pessoas para preparar a vida do Senhor Jesus ao mundo. Não é? Então, capítulo 1 e 2 de Lucas, nós temos ali os personagens que aparecem, não é? Zacarias, Isabel, Maria. Nós temos ali também Simeão, nós temos Ana, que aparecem ali, não é? Temos também os pastores, e todos esses ali o Senhor mostra como Deus usou homens para que a vinda de Jesus a este mundo, não é, pudesse acontecer. Então Jesus, ele teve a sua vida preparada, mas esta preparação da vida do Senhor Jesus aconteceu desde quando? Quem pode aí? Desde quando? Isso, desde, nós vamos ler o texto que eu coloquei como conclusão, ele vai falar disso aí, desde antes da fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Mas falando de humanidade, Deus usando homens para Jesus vir a este mundo, começou a partir de quando? Adão, exatamente. E é um texto muito conhecido, né? Um texto clássico, que é a primeira referência de Jesus na palavra de Deus, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é conhecido por todos nós. Então, quando nós falamos de genealogia, nós estamos falando de pessoas que Deus usou, não é? Principalmente falando lá sobre a genealogia de Cristo, de que Deus usou desde Adão até Jesus chegar. Nesse capítulo 1 e 2, nós temos aqui a história contada desses personagens, mas todos os personagens que temos na genealogia de Cristo foram pessoas que o Senhor usou para que Jesus pudesse vir a este mundo. E quando nós olhamos a genealogia, quando nós olhamos a história, pelo menos as que são registradas na palavra de Deus, de alguns personagens que aparecem na genealogia de Cristo, nós vemos aí Deus preparando o mundo, preparando a vida do Senhor Jesus e usando pessoas. Volto a dizer, pessoas normais, pessoas comuns, que o Senhor usa para que o Senhor Jesus pudesse vir a este mundo. Então isso nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2. Uma outra coisa que nós vimos também no capítulo 1 e capítulo 2 é que todas as pessoas usadas por Deus apresentaram qualidades que foram reconhecidas por Lucas, como justiça, temor, fidelidade e serviço. E ele resume essas qualidades, principalmente quando ele fala de Maria, que Maria achou graça aos olhos do Senhor. Isso quer dizer que Maria teve uma vida que agradou a Deus. Então Deus, ele traça na história da redenção e coloca ali pessoas para que possam ser instrumentos dele. E as pessoas que são escolhidas para ser instrumentos de Deus são aquelas pessoas que acharam graça aos olhos de Deus. E à noite nós vamos ver isso também em Cristo Jesus. Quando Jesus é batizado, ouve-se a voz dos céus que diz o quê?
Eis meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, ou quem alegra a minha alma. Não é? Então, as pessoas que Deus usa são aquelas pessoas que de alguma forma agradam o coração de Deus, acham graça diante do Senhor. E é interessante ver que na história da humanidade, que vamos ter agora como a história da redenção, nós vimos várias pessoas que agradaram o coração de Deus. Isso quer dizer o quê? Se ao longo da história da humanidade pessoas agradaram o coração de Deus e foram usadas como instrumentos do Senhor, isso quer dizer que isto é possível acontecer também com as nossas vidas. É possível acontecer com a sua vida, com a minha vida. Nós podemos viver de uma maneira que agrade o coração de Deus. E Deus, na sua graça e infinita misericórdia, Ele vai nos usar, não é? Para que o nome dEle, para que o plano redentor dEle seja realizado, usando as nossas vidas como instrumentos das mãos de Deus. Eu quero viver uma vida que agrade a Deus. Eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero ser participante deste plano maravilhoso de Deus, que é a redenção deste mundo, através do anúncio do Evangelho, de que Jesus Cristo é o Salvador, é Cristo e Senhor. Nós podemos participar dessa obra maravilhosa, mas para tanto precisamos agradar ao coração de Deus. Porque à noite nós vamos ver que o próprio Deus nos capacita a agradar. Por nós mesmos nós não vamos agradar a Deus, mas é Deus quem nos capacita através da presença do seu Espírito nas nossas vidas. Aí nós somos capacitados a viver uma vida que agrade a Deus, não é? Então Deus é maravilhoso. Ele nos dá a missão, mas Ele nos dá os recursos, nos dá as condições, não é? Para que possamos executar. Então depois, quando nós vermos aqui a lista, vamos separar aqui, eu separei alguns nomes aqui mais conhecidos, e aqui nós vamos ver algumas qualidades desses homens aí que são usados por Deus, não é? Então, primeiro nós temos, Deus usa pessoas, temos o recorte. Depois Deus usa essas pessoas de acordo com as qualidades que elas têm, não é? Qualidades que nós também temos, não é? E na genealogia de Cristo nós percebemos o quê? Que este padrão se repete, não é? Temos pessoas normais sendo usadas por Deus. Na genealogia vemos o desenvolvimento do plano redentor de Deus. Então, desde Gênesis, lá quando o Senhor fala, quando Adão cai, depois o Senhor fala que da semente da mulher viria o filho, não é? Que esmagaria a cabeça da serpente. Desde ali já começa o desenrolar da história da redenção. E a história da redenção, Deus usa homens como seus instrumentos. Então, quando nós olhamos aqui a genealogia, nós estamos vendo aqui o desenvolvimento da história da redenção, do plano da redenção de Deus. E aí o nosso olhar para a genealogia muda. Agora eu entendo para que serve a genealogia. Agora eu sei porque a genealogia está ali. Deus está mostrando para nós o seu plano eterno que aconteceu, né, no meio da história da humanidade. Cada personagem foi colocado por Deus ali para ser aquele fio condutor até a chegada do Messias, até a chegada do Senhor Jesus, não é? Então, quando eu olho para a genealogia, eu vejo ali o plano redentor do Senhor em toda a história, em primeiro lugar. Mas quando eu olho para a genealogia também, eu vejo que a providência de Deus, e nós falamos sobre providência aqui, quem se lembra? Nós falamos sobre providência, isso, só a Silvia levantou o dedinho ali, bem sim, tímida, né? Mas nós estudamos sobre providência. O que é providência? É o agir de Deus na história
de forma direta, ou ele agindo de forma direta, ou ele usando a sua criatura, ou a criação. Ele usa a criatura, a sua criação. Ele nos usa para que a sua obra seja completada, o seu plano seja realizado, concretizado. Quando nós falamos em providência de Deus, nós estamos falando que nós cremos em um Deus que tem o controle da história nas suas mãos. Nós não acreditamos em acaso e nós não acreditamos em destino. Nós acreditamos na providência de Deus. Nada foge ao controle do Senhor. Por isso que na história, quando nós olhamos a genealogia, nós temos que identificar aqui um Deus providente, um Deus que controla a história. Nada foge do controle do Senhor, nada frustra os planos do Senhor, nada que acontece pega Deus de surpresa. E agora o homem pecou, o que eu faço? Isso não aconteceu com Deus, porque Deus planejou a nossa redenção antes da fundação do mundo. Tudo que aconteceu no final, a providência caminha para que no final de todas as coisas a glória, a honra, o louvor seja dado a Deus. Tudo caminha para isso, mesmo que no meio do caminho hajam percalços, mesmo que no meio do caminho hajam falhas, mesmo que no meio do caminho a ação humana parece estar indo contra o plano de Deus, mas a providência do Senhor é maior, não é? Lembra que nós também falamos sobre vontade de Deus? Lembra também? Levanta o dedinho assim. Aqui nós falamos sobre o plano de Deus, não é? O plano de Deus, lembra que nós falamos, vamos pensar em um círculo bem grande. O plano de Deus é esse círculo bem grande. A vontade de Deus é um círculo bem grande. A vontade humana é um círculo pequenininho, é um pontinho dentro desse círculo. A nossa vontade pode vir um pouco para cá, pode vir um pouco para lá, mas ela não foge da vontade soberana de Deus, não é? Então, quando nós olhamos a genealogia, nós vemos essas coisas aqui. Então, quando você vira uma genealogia na palavra de Deus, não pule, leia, não é? E procure entender por que a genealogia está ali. Para que entendamos por que a genealogia está ali, nós precisamos comparar a genealogia, que é aí o nosso primeiro ponto. Até aqui foi a introdução. Da introdução, alguma pergunta? Alguma contribuição? Fala, Arthur. Eu acho que o senhor já respondeu aqui diretamente, mas só confirmando, que eu estava pensando sobre o seu caso aqui, que o senhor falou Isso está trazendo uma patrística do nascimento de Jesus, que foram os vários personagens que foram conseguidos para o nascimento dele, desde Adão, ou seja, desde o princípio. Então, o pecado, o inicial, ele já foi meio previsto nesse meio do caminho. Mas, então, isso, de certa forma, então, condiz com essa questão da própria liberdade que Deus deu de nós cometermos o pecado. Né? Então, tipo, então essa meio de probabilidade, assim, que ele pôs a probabilidade do pecado, mas só que no fim ainda a responsabilidade caiu em nós. Então arquitetou a cabeça da vida. Nós vamos dizer assim. Exatamente. A responsabilidade é nossa. Né? Quando nós estudamos sobre providência, né, nós falamos sobre esta questão. Não é? Como diz lá o texto, né, da palavra de Deus, todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, não é? Então nós não vamos ter respostas para tudo, mas a resposta é que ao final de tudo vai redundar para a glória de Deus, não é? Deus determinou. Quando, por exemplo, o exemplo que nós vemos, né, naquela ocasião, foi o caso de Judas, não é? Então em um momento vai dizer, não é, que Satanás encheu o coração de Judas. Foi Satanás que encheu o coração de Judas. Mas nós vemos na própria história de Judas que Judas ele já tinha esse coração propenso para o mal. Então quando Judas ele
decide trair a Cristo, ele decidiu trair a Cristo. Entendeu? Ele decidiu. Então ele é responsável por essa ação. A sua decisão, de forma alguma, pegou Deus de surpresa, não é? E isso também já estava determinado, que alguém faria isso. Não é? Alguém faria isso. E esse alguém foi Judas. É que eu tenho essa Bíblia aqui, que eu não tenho a Bíblia aqui, mas só que essa é a Bíblia de Genebra. Sim. E ela tem certas anotações de certos teólogos sobre certos textos, assim, sempre em cada versículo. E ele fala sobre diferenças na genealogia de certas partes da Bíblia, mas só que não necessariamente a alteração é muito grande, apenas diferentes ordens. Por exemplo, ele fala, diz aqui, ó, a genealogia de Lucas difere da que está em Mateus 1, versículo 2 a 17. Começando com Adão, ao invés de partir de Abraão. Sim. E aí no fim ele fala de certas diferenças, mas só que ele fala que o que mais se destaca é que nos anos dos evangelhos Jesus está descendente de Davi. Aí o senhor concorda com essa definição? Sim, é o que eu vou falar agora. É o que nós vamos falar agora. Vamos comparar as genealogias. Comparando as genealogias. Lembra que nós falamos? Cada escritor bíblico, ele escreveu com um propósito. Cada escritor bíblico escreveu com um propósito. Então nós temos aqui os evangelhos, né? Mateus ele apresenta Jesus como o quê? Rei perfeito. Marcos apresenta Jesus como o quê? Servo perfeito. Lucas apresenta Jesus como quem? O homem perfeito. E João apresenta Jesus como quem? Deus. Não é? Então nós temos aqui. Então quando Mateus ele escreve sobre Jesus, ele quer apresentar Jesus como rei, então na genealogia ele se preocupa em colocar uma linhagem real. Isso mesmo, se preocupa em colocar uma linhagem real. Como ele está preocupado em colocar uma linhagem real, ele começou a partir de quem? De Abraão. Quando você vê Mateus falando sobre genealogia, ele começa de Abraão. E por que ele começa de Abraão? Porque Abraão é o patriarca, o primeiro. Jesus, que é o rei, ele é judeu. Então ele começa dali. Nós queremos um rei, mas que esse rei seja judeu, faz parte do nosso povo. Então ele começa por Abraão. No meio da genealogia, ele coloca um personagem que é Davi, que é rei. Então ele fala da nacionalidade desse rei, que é judeu, não é? Que é israelita, veio de Abraão, e ele também veio de Davi, que é rei. E essa foi a promessa, que viria um novo reino, e esse reino seria eterno, esse reino não teria fim. Por isso que ele coloca ali. E no meio da genealogia nós vemos Jesus como rei, e Jesus como judeu, nacional, né? E também Jesus como rei. Então, por isso que Mateus ele elabora a sua genealogia a partir de Abraão. Beleza. Pulando Marcos, vamos para Lucas. O objetivo da escrita de Lucas é falar que Jesus é o homem. Por Jesus ser o homem, então a sua linhagem não começa em Abraão. E é interessante que Mateus ele apresenta a linhagem crescente, não é? De Abraão até chegar em Jesus. Já Lucas ele faz o caminho contrário, né? Como se fosse decrescente. Ele vem de José até chegar no primeiro homem, que é Adão. Só que ele não para aí. Adão veio de Deus, não é? Então por isso que a genealogia de Lucas ela é mais extensa do que a genealogia de Mateus, porque Mateus tinha um propósito e Lucas aqui tem um outro propósito, não é? Por isso que existem essas diferenças aí entre as duas genealogias. É por causa do propósito da escrita. E uma outra coisa que nós já falamos aqui, não é? Nós estamos estudando aqui capítulo 3, versículo 23 até o 38,
que é uma parte do Evangelho de Lucas. Mas sempre nós partimos do todo para a parte. Para que eu possa entender a parte, eu tenho que entender o todo. Se eu não entender o todo, a parte não vai fazer sentido. Não vou saber como que ela se encaixa. Então, para que essas respostas sobre a genealogia, por que tem essas diferenças, né? A resposta é justamente por conta do objetivo total do Evangelho de Mateus e de Lucas. Muito bem, mas aqui temos Marcos e temos João. Muito bem, Marcos e João. A pergunta que eu faço está aí na letra E. Nós temos referências genealógicas em Marcos e João? Hã? Não. Hã? Referência, sim. Isso. Sim, não está certo. E não, Rubens está certo. Sim, se nós pensarmos em João. Não, se nós pensarmos em Marcos. Por que não tem referência genealógica em Marcos? Marcos trata Jesus como servo não tem genealogia. Muito bem, exatamente. Parabéns, tirou 10. Então, Marcos não tem genealogia, porque escravo não tem genealogia. João, tem uma referência genealógica lá? Sim. Qual é a referência genealógica? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por que ele não usa homens na referência genealógica? Porque Jesus é Deus, e como Deus, Jesus não tem pai, mesmo que adotivo, e como Deus, Jesus não tem mãe. Então nós temos uma referência genealógica em João. Então essas são aí as diferenças básicas aí dessas genealogias comparadas. Em Mateus, Jesus é rei, por isso começa em Abraão. Em Marcos não temos genealogia, porque Jesus é servo e escravo não tem genealogia. Em Lucas, Jesus é homem, por isso a sua genealogia começa, humanamente falando, ali em Adão. E João, nós temos uma referência genealógica, não usando homens, mas fazendo uma referência ao Verbo, porque Jesus é Deus. Amém? Até aqui tranquilo? Irmã Sônia. Quando tem nomes que não batem, uma depois do outro, a mesma descendência, é problema de tradução? É um problema de tradução, porque um foi escrito em hebraico, outro foi escrito em aramaico, o outro foi traduzido para Septuaginta, não é? Por exemplo, aqui, nós temos aqui Jarete, mas na genealogia lá de Gênesis capítulo 5 é Jarete, não é? Nós temos aqui Zorobabel, é Salatiel, não é? O pai de Zorobabel. Lá já não é Salatiel, Saaltiel, temos essa. Mas o único nome que tem causado crítica é o nome do pai de José. Enquanto para Mateus Jacó, aqui é Eli ou Eli. Isso, não é? Então tem esse nome, tem essa diferença aí que muitos autores tentam chegar a um fator, um denominador comum, não é? De quem de fato é. Sim, irmão. Tem uma teoria, né, que diz que a genealogia de Mateus seria de José e que a de Lucas seria de Maria, apesar de não aparecer o nome da mãe. Exatamente. É uma teoria também. Mas essa aí é a mais fraca, né? É uma das teorias que tem menos apoio, né? Tem menos apoio. Mas de fato tem sim. Tem uma outra que eu lembrei agora, que seriam duas genealogias de José, mas uma dele mesmo e outra de um parente dele, e
Eu não estou lembrando os detalhes agora, né? Mas que ele seria um casamento levirato, alguma coisa assim. Isso é. A outra teoria vai dizer que o pai de José faleceu, morreu, não é? E a mãe de José casou-se aí, não é, obedecendo aí a lei do levirato, né? Quando não tinha descendência, então o irmão, né, o cunhado se casava, mas o filho desse casamento não seria seu, mas seria do falecido. Então uma teoria é que uma genealogia usa o nome do pai biológico de José, e a outra genealogia vai usar o nome, por exemplo, de um tio dele que criou, né? O que é o pai, mas que suscitou a descendência do seu irmão, né? Então tem muitas discussões que até hoje o pessoal não chegou no senso comum. Aqui, outra teoria que eu li em algum lugar, diz que começa dizendo que José, Jesus não se cuidava, era filho de José, filho de Eli. Isso. Esse Eli, segundo ele, é pai de Maria. Pai de José. Então aí a linhagem continuou pelo. Isso. Aí se lembrou. Isso aí cai no que o Eric falou. Que a linhagem de Maria. Isso. Detalhes. Então, mas eu ainda fico com aquela que essas diferenças aconteceram porque um vai seguir a linhagem humana e o outro vai seguir a linhagem real, não é? Vou ficar mais, eu particularmente fico mais com essa posição, tá bom? Mas obrigado pelas contribuições. Estão afiados hoje, hein? Isso é muito bom. Bom, Gabriel? Tudo tranquilo? Tá bem? Muito bem. Então temos aí essas diferenças. Vamos destacar aí alguns personagens. Destacamos alguns personagens da genealogia de Jesus que foram como todos usados para formarem a descendência do Messias, não é? Então nós temos aqui primeiro José, não é? Que foi o pai por consideração, e nós temos aqui, eu coloquei até o texto, né? Eu ia só fazer uma referência, mas é um texto que a gente tem que ler porque é um texto maravilhoso, não é? Que vai falar sobre José, não é? Quanto a irmã Catarina, no domingo passado, lembra, irmã Catarina? A irmã estava falando, questionando sobre por que só fala do pecado da mulher, não fala do pecado do homem, só a mulher que é pecadora, não é? Hoje, agora falando de José e Maria, nós falamos muito de Maria, que é mulher, e pouco nós falamos de José, que foi aquele usado por Deus aí. Mas, inclusive, o nome dela não aparece na genealogia. Não aparece na genealogia. Porque mulher não é importante. Não, Mateus aparece. Depois a gente vai estudar Mateus, aparece Então, Ruth, não é? Aparece Raabe, aparece. Ela quis falar com Jesus e ele estava lá no barro. Aí disse para eles: sua mãe e seus irmãos estão aí, quero falar contigo. Quem é minha mãe e meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do Pai Santo. Exatamente. E aí quem faz a vontade de Deus? Só homem ou só mulher? Então não tem discriminação. Mas lá no céu não tem tempo não, tá, irmão? O irmão Érico que não quis cantar o nosso hino. Ele quis cantar o hino companheiro. Companheiro. E nós temos o privilégio de sermos a esposa dos Muito bem. Vamos lá para Mateus capítulo 1 e capítulo 2. Mateus 1 e 2. Nós temos aí, por exemplo, o versículo 19. Primeira referência aí daquele que foi usado por Deus para a vinda de Jesus. Um deles foi José. Versículo capítulo 1, verso 19 diz assim: então José, seu marido, não é? Marido de Maria, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Lembra que nós falamos? Deus usa pessoas, e as pessoas que o Senhor vê qualidades para que possam ser usados. Então aqui a primeira qualidade é que José era justo, não é? À noite vamos falar sobre isso também, sobre justo.
Jesus é o justo e o justificador. Verso 20: e pensando ele nisso, José, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Não é? Então, assim como Lucas falou, não é, do anjo aparecendo a Zacarias, aparecendo a Maria, aqui ele fala que o anjo aparece, mas em sonho para José. Verso 24: e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Não é? Então ele é justo, ele ouve a voz do Senhor e ele obedece a voz do Senhor. Pessoa, outra pessoa fala: não é meu, né? Como é que vai? Quem pariu Mateus que balance, né? Então não é meu, Senhor, procura o pai aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas o Senhor apareceu para José. José, sendo justo, ele obedece àquela visão. Capítulo 2, verso 13: e tendo eles já se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mais uma vez aqui, o anjo fala com ele. Herodes querendo matar o menino, foge para o Egito. Capítulo 2, verso 19: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Não é? Ficou claro porque Deus usou José? Não tem dúvida, não é? Porque Deus usou José. Ele era justo, ele ouvia a voz do Senhor, ele era obediente, não é? E ele seguia as regras dadas pelo Senhor ao pé da letra. Ao pé da letra. Então nós entendemos aqui porque José foi usado por Deus. Aí outro dia a gente fala mais sobre José. A grande discussão está porque que depois disso aqui José some, não se ouve mais falar de José, não é? Uma das teorias é que José havia falecido, não é? E eu acredito nessa teoria. É por isso que Jesus falou para João: eis aí tua mãe. Isso, exatamente. Para que João cuidasse de Maria. Porque senão a responsabilidade seria de quem? Pois é, porque José. o filho mais velho tomava conta da mãe, né? Isso. E ele sendo o primeiro, aí ele colocou João para cuidar da Maria. Interessante isso, né? Muito interessante. Na hora da morte, ele não deixou a mãe separar. Mas ele tinha mais irmãos, pastor, porque os outros irmãos não podiam cuidar. Os outros irmãos até então não haviam crido. Nós vamos só ouvir falar da conversão dos irmãos de Jesus só depois. Antes disso não. Subiu, na verdade, até os 12 anos de Jesus, né? Isso. O tempo dos pais o acharam. Exatamente isso. Depois dos 12 anos, a gente não tem mais referência. Acabou a missão dele. Acabou a missão dele. Isso mesmo. Ele, ali com os 12 anos de Jesus. Jesus está pronto, viu que estava pronto e tal, e aí, entre aspas, Deus desprezou. Terminou bem. Muito bem. Depois o outro nome que é muito conhecido aqui na genealogia de Jesus. Bom dia, irmã Neide. Tudo bem? Hoje não foi você, não. Hoje foi o Rubens, tá? Que eu fiz a pergunta aqui e já respondeu na lata. Foi. Hoje foi o Rubens. Eu falei, hoje a Neide vai me pegar de novo. hoje foi o Rubens. Vamos lá. Outro nome aqui que aparece na genealogia de Jesus, que é muito conhecido, é Zorobabel. Não é? Zorobabel, ele participou da reconstrução do templo e da restauração da adoração. Não é? Está lá em Esdras, capítulo
3. Não é? Então isso também é muito importante, um homem muito importante. Zorobabel, junto com Esdras, depois para frente de Elias, né? Foi um homem muito usado por Deus. Mas Zorobabel, não é? Ele foi descendente de Jesus. Zorobabel. Então, pode ser ler de novo ancestral, descendente, desculpa. Foi ancestral, não é? Foi da linhagem de Jesus. Depois o mais conhecido, Arthur. Depois o mais conhecido é Davi, não é? Que foi aí o melhor rei, não é? Do povo de Israel. Não é? O povo de Israel sempre querendo que aquela glória do povo debaixo do reinado de Davi pudesse ser novamente vivida, não é? E quando fala sobre o Messias, ele seria também um descendente de Davi, não é? Muito embora nós falamos sobre a questão dos pecados de Davi, não é? E é bom olharmos sempre saber que não há Deus exige qualidades, mas não a perfeição, mas não a impecabilidade. Mesmo sendo um pecador, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não é? Ele foi esse servo maravilhoso, não é? Do qual nós temos aí vários salmos escritos, não é? Ele louvou e adorou ao Senhor de forma ímpar, não é? Então o Senhor viu em Davi essas qualidades, né? Mesmo quando ele era jovem, né? Muito jovem, quando ele foi ungido rei, não é? Vocês lembram lá a história da luta de Davi contra Golias, né? Você não vai, você é um menino, você não cabe nem dentro da armadura, não é? Não, mas eu matei um leão, eu matei um urso, eu estou aqui corajoso, destemido. E ele diz: eu não aceito, não é? Que este cão, não é? Falando sobre as ofensas, né? Golias, né? Falando dessas ofensas entre Golias chamando o povo de cão. Davi não aceita e fala: eu vou. Aí ele vai e chama, enquanto o Golias chama Midianitas, ele chama o quê? Qual o nome que Davi chama Golias? Incircunciso. Exatamente, incircunciso. Exatamente. E quando ele está falando que ele é um incircunciso, o que Davi está querendo dizer com isso? Isso. Esse homem que não tem parte com Deus. Nós temos parte com Deus. E se Deus está conosco, nós somos maioria. Quem será contra nós? Nós somos maioria. Nós vamos vencer. Muito bem. Depois de Davi, outro nome muito conhecido que aparece aqui é Boaz, não é? Boaz, que foi o bisavô, é isso? Bisavô de Davi, não é? Foi o bisavô de Davi. Ele foi aí o remidor, não é? O remidor de Ruth, não é? Onde também aplicou a lei do levirato, é isso, não é? Muito bem, foi o remidor lá de Ruth, já fazendo aí, não é? Um tipo de Cristo, não é? Como Jesus fez, Boaz fez ali na história de Ruth, foi o remidor. Depois aparece aí na história Judá, Jacó e Isaac, né? Foram os patriarcas, não é? Principalmente Abraão, Isaac e Jacó. Aí fala de Judá, porque Jesus ele é o judeu, mas ele também é conhecido como o leão da tribo de Judá. Então Jesus ele veio lá de Judá, da descendência de Jacó. Lembra que nós falamos que não tem perfeição? Quando a gente fala que não tem perfeição, acho que o exemplo é Jacó. Jacó é o nome, para falarmos de pessoas que Deus usa, mesmo das suas imperfeições. O Senhor usa. Isso, exatamente. Isso. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes, assim como alguns descansam, por falar, já que Davi pecou, então Deus usou, então está tudo bem. Não está tudo bem não.
Mas é também para nós não cairmos no outro extremo, de falarmos, olha, de querer exigir de nós algo que Deus não exige, porque Deus conhece a nossa humanidade, e falar, eu não vou, quem sou eu para Deus usar? Quem sou eu para falar? Quem sou eu para servir? Não, Deus usa todos. Então, pastor. Não é somente irmão Marcos. Então, e aí quando as pessoas dizem isso aí, eu preciso lembrar como é que Deus tratou com Davi sobre o pecado. Exatamente. Ele sobre o próprio filho dele, esse ficou aquele tempo todo entristecido, sofrendo, mas depois ele se arrependeu genuinamente. Isso mesmo. Então, se você peca, você reconhece o seu pecado, e você se arrepende genuinamente, Deus se perdoa. Isso mesmo. E Davi foi tirado por Davi o privilégio de construir o templo. Uma Catarina. Então, eu ia perguntar, porque Jacó teve 12 filhos, né? Mas e não teve que ter aquela bênção principal do filho mais velho, né? Mas Judá foi o que continuou que tomou conta da nação de Israel, né? Os outros nomes não são mencionados quase. Isso. Foi como o irmão Érico já falou aqui, né? Quando falou da divisão, né, do reino, né? Do reino de Judá de um lado, de Israel do outro, né? Teve essa divisão aí, um foi chamado de Israel, outro de Judá, por isso que Jesus veio dessa divisão aqui, tá bom? Então eles são veio dos patriarcas. O patriarca maior foi quem? Foi Abraão, né? A quem também o nome dá lá, Abraão. Abraão, além de ser patriarca, ele foi conhecido como quem? Qual o título de Abraão? O pai da fé. E todos que têm fé são filhos de Abraão, não é? Então nós temos lá. Patriarca é o quê? Hã? Patriarca é o quê? São os pais. Os pais. Muito bem. Aí nós vamos para Noé. Temos Noé. Noé? Sim. Fala, Arthur. Não é uma pergunta. É que eu só queria, não sei... Comentar que quando o senhor quis dizer perfeição, você quis dizer que pertence a uma humanidade a essas pessoas, então você falou, não trazer também esse outro extremo da perfeição, esse extremo que gera a pessoa ficar paralisada, deprimida. Isso mesmo. Não leva em conta que eles eram perfeitos, não é para acomodar a pessoa, e sim para reconhecer que erros agora acabar sendo feitos, mas só que faz parte da humanidade. Isso mesmo. Isso mesmo. Sim, a mensagem que eu vou pregar à noite. Essa mensagem estava pronta, já tem, né? Eu preparei essa mensagem há 2 semanas atrás. Só que hoje de manhã acordei, 4h30 da manhã, fui fazer o quê? Fui pegar a mensagem de novo. Aí o que eu fiz? Mudei ela toda. Por quê? Porque não estava bom. E acabei de estar lá. E se eu pegar essa mensagem a semana que vem, se eu pegar de novo a semana que vem, o que eu vou fazer? Acho que não está bom, eu vou mudar alguma coisa. Então sempre nós vamos achar, que não está bom. Sempre nós vamos achar que tem alguma coisa que precisa ser melhorado, Então sempre quando nós vamos exigir isso de nós mesmos, e muitas vezes por exigirmos esta perfeição, nós bloqueamos e paramos. E por outro lado, se eu não me cobro, aí eu me acomodo. Então tem que ter esse equilíbrio. Por outro lado, hoje em dia tem muito pastor que baixa a mensagem pronta da internet e prega igualzinho, né? Nem me fala disso que dá até. Mas buscou o pão para mim. Não. Isso porque aconteceu comigo. O pastor, eu pregava no Novo Testamento, ele pregava no Velho Testamento. Eu era seminarista. Pastor, eu vou pregar no Velho Testamento, você vai pregar no Novo Testamento. Aí quando eu cheguei no final do meu curso, aí eu falei para ele, pastor, olha, eu vou parar de pregar porque eu tenho que terminar de fazer o TCC, tem as provas no final de curso, eu tenho que fazer tudo isso. Aí ele falou para mim, não, tem lá o site Celeiros e Mensagens. Baixa uma lá, escolhe e prega. Eu ouvi isso. Aí eu falei, não é para isso que Deus me chamou. Mas eu ouvi isso.
celeiros e mensagens. Baixa lá, escolhe uma e prega. Você não conhece o meu professor de homilética. Não é? Você não conhece. Mas eu já vi isso, velho. Infelizmente isso acontece muito. Não é? Mas ali nós temos Abraão, depois nós temos Noé. Noé pregou quantos anos? 40. Hã? 40? Quantos anos? 120 anos. Se tivesse o celeiro de mensagem, pregar 120 anos. Eu preguei 12 anos ali, ficava na outra igreja. Eu falei, rapaz, por que eu vou pregar de novo para esse povo? Né? Imagine Noé, 120 anos pregando. Sempre o pessoal. Isso mesmo. E é interessante aqui, o que eu frisei aqui, de lendo um pouco da história, eu li um pouquinho da história de cada um aqui, né, para poder falar para os irmãos. Lendo a história de Noé, o que mais me chamou a atenção foi que no meio de uma geração corrupta, diz lá o texto, que Noé achou graça aos olhos de Deus. A mesma expressão que o Senhor usa para Maria, lá quando o Senhor escolhe Maria, Maria achou graça, não é? E foi até a palavra salve agraciada, não é? Então, uma pessoa que tem uma vida que agrada a Deus, no meio de uma população, de uma geração corrupta, achar alguém que agrade ao Senhor, tem que ser maravilhoso. E é interessante que esse que achou graça no meio de uma geração corrupta era descendente de Jesus. Descendente de Jesus. Outro que também era descendente de Jesus, Enoque. Enoque andou com Deus, não é? E foi tomado para si, não é? Ele não experimentou a morte, foi tomado para si. Enoque. Outro descendente que pode fazer referência, Sete. Sete foi aquele filho que o Senhor deu para Adão e Eva em lugar de Abel, não é? Lugar de Abel. E teve nesse tempo de Sete, diz lá o texto, foi quando começou a invocar o nome do Senhor. Mas é o nome de Enos, que significa invocação. Isso, exatamente. Muito bom. Não é? Então nós temos aí esta referência, não é? E antes de Sete, nós temos Adão, que foi o primeiro homem, de quem iniciou todo o problema do pecado. Deus cria Adão, não é? Sem pecado, mas depois ele peca, e por conta de Adão, começa então aí, a partir de Gênesis capítulo 3, versículo 15, o motivo, né? A razão, porque o Senhor agora vai traçar aí nesta linha genealógica aí, pessoas, não é? Que através da vida de cada um deles, não é? Eles seriam depois descendentes aí de Jesus, não é? E provavelmente eles não sabiam disso. Eles não sabiam, não é? Será que Sete já estava pensando, eu sou descendente do futuro Messias? Não, eu serei descendente? Não. Muito provavelmente eles não pensavam nisso. Mas mesmo sem pensar, mesmo sem entender o plano geral de Deus, eles sabiam de uma coisa: precisavam viver uma vida que agradasse a Deus. Como nós falamos com o Arthur, né? Tem um plano geral de Deus. Se nós não entendermos o todo, nós vamos ter dificuldades com a parte. E é difícil para nós entendermos o todo, não é? Por isso que o Érico trouxe o estudo aqui sobre dispensacionalismo e aliancismo, né? Que é uma forma que os teólogos usaram para poder entender o todo, né? Cada um tem aí a sua posição. Mas o que nós precisamos saber é, mesmo que nós não consigamos entender, nós temos que obedecer, nós temos que servir ao Senhor. Mas só uma curiosidade, os israelitas de hoje acreditam que o Messias ainda não veio. Isso. Como eles vão conseguir traçar essa genealogia do Messias que está para vir? Porque isso já se perdeu, não existe mais essa preocupação
traçar uma árvore genealógica de Israel? Sim. Bom, é que tem a resposta. Eu não sei se eu tenho a resposta, mas eu tenho lido que existe. Os judeus ainda fazem teste até de DNA para saber de que tribo eles são. E algumas tribos têm na genética qual tribo eles são. Tem um gene que é só nos levitas, por exemplo. Inclusive o Érico fez esse exame, né? Que ele falou que você era descendente, Eu não né? fiz o exame. Eu fui só pelo nome da família. Você viu o nome do tal tribo dele? Hã? Qual tribo não, mas que provavelmente está misturado. Sim. Da tribo de Judas. Tem um fator aí que não tem estudo genético, que resolve, que é a inspiração do Espírito Santo para escrever a palavra. Não adianta, pode fazer o que quiser, a genealogia está ali, não porque o autor do grupo, né? Se fosse tão inteligente que ele tinha aquelas tantas gerações na cabeça. Isso mesmo. Foi inspiração. Mano, cabelo levantou a mão? Tá? Não. Só para mostrar o cabelo, tá? Mas tá bonito hoje, gostei do seu cabelo. Obrigada, pastor. Isso aí. Muito bem. E por fim, irmã Sônia. Eu acho que o que o pastor está trazendo hoje é uma riqueza de estudo, porque, como o pastor falou no início, a genealogia, ninguém gosta, ninguém entende, né? Mas o objetivo principal da genealogia é exatamente o plano de Deus e as pessoas que ele usa, que ele usou e que ele continua usando. Eu acho que isso como você falou, é o foco principal. Quando a gente entende isso, os detalhes, a gente está discutindo os detalhes para uma aula, mas esses detalhes não são tão importantes. Isso mesmo. Então, e por fim, Deus, né? Lucas vai terminar ali, vai falar. E Adão de Deus. Aí, pastor, não tem assim um pouco de confusão na lista, gente? Porque Jesus, o Filho de Deus, e Adão de Deus. Sim. Vai falar Adão de Deus, porque Adão foi criado por Deus. Adão não teve pai. Está falando aqui, Jesus, filho de José. José, filho de Jacó. Jacó, filho de Zé. Até chegar lá em Adão, Adão foi filho de quem? Foi Deus que criou, ele não teve pai. Isso é bom, também não teve sogra. Adão de Deus e Jesus, o Filho de Deus. Não há uma confusão na cabeça das pessoas. Como que Adão era de Deus, ele pecou. Isso. Por isso que Jesus é chamado de o segundo Adão. O segundo Jesus é chamado por Paulo de segundo Adão. É mesmo. Isso, não é? Então você tem lá Adão, que foi a primeira criação, que falhou. Agora você tem em Jesus a segunda, a nova criação, não é? E essa nova criação em Cristo, não é? Ela é perfeita. Adão pecou, Jesus não pecou, não é? Então aquilo que Adão falhou levou toda a humanidade com ele, não é? Porque Adão ali foi o nosso representante, não é? É uma representação federativa, né, que eles chamam assim. Ele foi o nosso representante, falhou. Agora nós temos o outro representante, que é Jesus. Jesus é o nosso representante, não é? Jesus é o nosso representante. Mas voltando aí, Deus, não é? Deus, o Criador de todos, pelo poder da sua palavra. Mas o que eu quero usar o outro texto agora com vocês, para poder falar sobre este plano de Deus, que começou antes da fundação do mundo e vai continuar por toda a eternidade, não é? Um texto clássico, não é? Que é um texto maravilhoso, que é o meu segundo livro, não é? A Bíblia toda é a palavra de Deus, a Bíblia toda é maravilhosa, mas o meu segundo livro da palavra de Deus é Efésios. Primeiro, Romanos. Segundo, Efésios. Depois, Salmos. Por aí vai, não é? Mas é o texto que eu leio sempre. Sempre estou em Efésios. Quero saber o plano geral de Deus. Efésios. Quero saber o plano geral de Deus.
Romanos. Se nós estudarmos bem Efésios, estudarmos bem Romanos, quando nós virmos os outros livros, nós vamos entender aonde as coisas se encaixam. Então aqui nós vemos aqui, capítulo 1 de Efésios, este plano maravilhoso de Deus. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 3. Ele vai dizer assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha só, antes de tudo ter sido criado, o plano de Deus já estava traçado, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqueles que Deus usou na genealogia, eles se encaixam aqui, e nós também nos encaixamos, porque nós somos santos e irrepreensíveis por conta da ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Em Cristo Jesus nós somos santos e irrepreensíveis. E diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. A nossa genealogia espiritual agora, somos filhos de Deus por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito da sua vontade, segundo o bom propósito da sua vontade. Então isso aqui deixa bem claro. Para quê? Para louvor da glória da sua graça, para a qual nos fez agradáveis a si no amado. Eis meu filho amado em quem me comprazo. Maria achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. E o Senhor nos fez agradáveis. Assim como Maria tomou Noé, nós também podemos e devemos agradar o coração de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou para o louvor da sua graça. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, para o louvor da glória da sua graça, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então essa linha foi traçada para que Jesus viesse e morresse na cruz, derramasse o seu sangue. Então foi planejado antes da fundação do mundo. Quando nós lemos aqui as genealogias, é o desenvolvimento deste plano para que Jesus viesse e derramasse o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Verso 8: que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Mistério que estava oculto, agora nos foi revelado em Cristo Jesus. Verso 10: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fostes feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Tudo que o Senhor faz é segundo o seu propósito, segundo o conselho da sua vontade. Providência de Deus, tudo acontece por providência de Deus. Verso 12: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. O papel da igreja, glorificar ao Senhor. O papel da igreja, esperar por Jesus servindo, esperar por Jesus amando, esperar por Jesus anunciando, esperar por Jesus combatendo o mundo. Nós vimos isso em João 13, 14 e 15. Verso 13: em quem também vós estás, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança,
para a remissão da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Isso que eu falei, todo o plano de Deus, mesmo que no plano de Deus hajam homens que falharam, no final de tudo, na conta divina, resultará no louvor da glória de Deus. Não é? E esse é o contexto da genealogia. Não é? Então, Deus tem todo o plano dele traçado, não é? E não será frustrado. Um dia estaremos lá, na glória do Senhor, não é? Louvando a Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Perguntas? Nós temos mensagem Isso, vamos orar então, para nós encerrarmos este momento. Não é? Irmã Aninha, uma hora para nós, por favor. Amém. Deus abençoe. Arthur, obrigado pela sua presença.